Meu Deus do céu, já é 9h22 e esse povo não chegou ainda pra gravar o vídeo. Meu Deus do céu. Oi. Boa tarde, Stephanie. Tudo bom? Boa tarde. E aí? Como você tá? Pesquisou? Eu vou dar uma pesquisada agora, mas eu olhei algumas coisas. Tá. Cadê os meninos? Tá chegando aí, eu acho que eu vi João Vitor por ali, nos corredores. Tá bom, vamos ver se eles chegam, né? Tava pesquisando sobre o funcionamento, sabe, da agrofloresta e tudo mais. Vou falar essa parte. Boa tarde, João Vitor. Vire pra passar ele. Oi? O que é? Oi? Estudou sua parte? Qual é a minha parte? Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Bom dia, pessoal, desculpa o atraso. Bom dia. Meu notebook travado, mas vocês já sabem a dificuldade que é. Ô, Jesus. E aí, estudou sua parte? Eu fiz algumas pesquisas, né? Fiz alguns levantamentos sobre a Caatinga. É isso. Então, vamos começar? Vamos sim. Então, gente, vamos falar agora sobre como funciona e qual é o objetivo, né? Pelas minhas pesquisas, eu vi que o objetivo da agrofloresta é imitar o funcionamento da floresta natural, tipo, como se todas as plantas e todos os animais interagissem, sabe? E que um outro ponto que a agrofloresta ela tenta ao pilar, né, da agrofloresta é também o reflorestamento, a sustentabilidade, porque se utiliza espécies nativas para plantar e tudo mais. Você viu alguma coisa sobre a diversidade de tipos? Existe uma grande diversidade e, além disso, quando a pessoa pensa em implementar quando a pessoa pensa em implementar uma agrofloresta em um determinado bioma ou qualquer outra área assim do tipo, você tem que analisar e ver como aquele ambiente seja Como ele se comporta. isso, para Como poder ele é caracterizado. ver as espécies que estão sendo implementadas. Eu vi isso aqui no Cerrado, eu dei uma pesquisada. Porque assim, no Cerrado, deixa eu ver aqui, viu? Tem muito alumínio no solo, baixa fertilidade, altamente tóxico, ácido. E aí, para essa baixa fertilidade, eles usam espécies como feijão de corda, maxixe, sorgo, caçava, entendeu? E também tem outro... Mas isso aí é por conta das espécies que não precisam de tanta nutrientes para poder se manter. Né? Eles são mais resistentes, não é? A gente também tem isso na questão da floresta amazônica, por ser um solo pobre, como se diz, mas acaba não sendo, porque a própria floresta vai pegar e vai repor vai dar para ele esses nutrientes e fazer com que ele fique Então, bom para em questão de espécies que são adaptadas a lugares que não são tão fertilizados, são essas. E para corrigir esse negócio de solo não fértil, eles usam muito da poda e do... como é o nome? Poda e status. Não. Bom, já na Caatinga também, né, os solos são bastante rasos, né? O que dificulta aí, por exemplo, quando chove, a penetração da chuva? É raso e bastante pedregoso. Eu vi uma coisa sobre poda também. Capina, poda e capina. Interessante, né? Porque isso também é atrelado ao funcionamento da floresta normal. Porque você pensa assim, onde é que estão os nutrientes na floresta? Tá nos galhos, tá nas folhas, todas essas coisas vão ser decompostos. Então, essas podas incessantes e irregulares, elas dão alimento para o solo, para os micro-organismos do solo, para eles disponibilizarem nutrientes para as plantas. Então, já não precisam mais disso. Não, o legal de tudo é que a agrofloresta ela consegue produzir alimentos para as pessoas, né? Eu acredito que é uma das principais funções dela é a produção de alimentos a uma floresta, né? E você pode estar ali modificando, ajustando, podando, justamente para criar um mecanismo como se fosse uma floresta. Vai criar o quê? Um microclima, né? Muito Isso, legal. além de ajudar ao meio ambiente, né? Porque você está construindo uma floresta ali, você ajuda também a economia. produção de outra floresta. Né? Sim, né? Vai ser muito vantajoso para o seu bolso. Porque você está produzindo o ano todo. Você está produzindo o ano todo, sem falta. Então, isso é muito bom para quem produz. Porque você imagina, apesar de que uma espécie X que está lá dentro
não está produzindo, a outra espécie simples não está. Porque essa é a base da agrofloresta. É um monte de espécies juntas que vão se comportar de uma maneira específica e que todo mundo vai estar se ajudando ali. Muito legal isso. Outra coisa que eu queria muito falar é do controle de pragas. Vocês já viram alguma coisa assim no de vocês? Porque, pelo que eu dei uma pesquisada, funciona da mesma forma que um ambiente natural. Tipo assim, a gente pensa uma floresta. A floresta ela não tem um nível muito alto de passarinhos que vão comer plantação. Ela tem um nível de passarinhos, mas ela tem o predador do passarinho. Então, a agrofloresta se baseia nisso. Tem os animais, a biodiversidade de insetos, de animais, mas também a cadeia por trás desses animais. Porque tem toda a cadeia e a teia alimentada ali, né? Porque é praticamente onde eles moram, é como se fosse um condomínio pra eles. É um Isso vai sendo condomínio construído, né, ao longo do tempo. Cada vez vai ficando melhor, mais adaptado. É muito interessante. E às vezes é bom também porque, eu não sei se vocês encontraram isso, eu tô só chutando, que algumas espécies elas vão se favorecer ali dentro e vão conseguir prosperar. É uma coisa muito legal, isso é o microclima, né? Já foi falado, acho que aqui. Porque no momento que você planta uma espécie, por exemplo, de um umbuzeiro na caatinga, você está gerando ali uma sombra, que uma espécie que é menos suscetível, ou uma espécie que não aguenta tanto sol, vai ficar lá embaixo. Mas isso acontece para todo lugar. Você pode plantar abacaxi na agrofloresta embaixo de grandes árvores. Você pode plantar espécies de gramíneas embaixo de outras espécies, no cerrado. Existem várias formas. Então, eu peguei e vi isso que você acabou de explicar é dado como se fosse o sistema de agrofloresta, o sistema de agrofloresta. Aí dentro deles, não sei se vocês chegaram a ver, mas dentro da Mata Atlântica e tanto da Floresta Amazônica, existem vários tipos de sistemas que vão fazer com que auxilie aquela plantação que os produtores fazem e também auxiliar nas plantas de fato da floresta. Nesse caso aí que você está falando do microclima, a gente tem na Mata Atlântica o sistema de cacau, o sistema de agrofloresta de cacau, que, por exemplo, eles vão, por serem mais fáceis de se desenvolver naquela região, eles vão crescer e fazer como se fosse o que você explicou, a questão da copa, o fechamento, aí vai gerar um sombreamento para aquelas outras plantas que foram plantadas de fato para a floresta, que necessitam dessas sombras e fazer com que elas ajudem no desenvolvimento dela. E além de te ajudando, como a gente comentou já aqui, além de estar ajudando esse desenvolvimento dessa floresta, vai contribuir para a produção do cacau. Eu encontrei diversos sistemas que podem ser implantados na agrofloresta. Eu vi uma coisa que se chama Silvipastores, né? É um sistema, né, que utiliza-se de animais, tipo ovinos e caprinos ali no meio. Eu também encontrei outros sistemas, que são sistemas agrossilviculturais, né? Que se refere ao consórcio de plantas, de culturas agrícolas anuais, que são associadas a espécies florestais. E outro sistema que eu achei bastante interessante são os quintais agroflorestais. Vocês já encontraram alguma coisa assim? Não sei. Que é o consórcio da agrofloresta, mas também com uso doméstico. Por exemplo, meus animais domésticos podem ir ali no meu quintal. Meu quintal se tornou uma agrofloresta. Caramba, que legal. Muito interessante, gente. Falando já nisso, eu vi alguma coisa, João Vitor, sobre os modelos que a gente está falando, né, sobre os tipos. Eu vi que existem diversas formas de fazer uma agrofloresta. Você pode plantar diversos tipos de espécies, nativas ou não, naquele ambiente. Só que existe uma forma específica. Por exemplo, alguns modelos eles trazem um quadrado com vários pontinhos. E em cada pontinho você planta uma árvore específica, que vai se complementar e tudo mais, e que vai se ajudar e tudo mais, espécies selecionadas. Você viu alguma coisa assim na caatinga? Sim, eu encontrei que a gente pode fazer de 3 formas essa agrofloresta na caatinga, né? A primeira delas é em curva de nível, onde você vai fazer uma curva assim, acentuadamente, para que quando chover, a água ela consiga se reter ali, já que o solo da caatinga é o que? Raso e pedregoso, né? E nós temos o que? A caatinga é bastante seca, então essa curva de nível ela vai auxiliar na penetração da água no solo. Um outro método, né, que utiliza-se de animais, eu vi aí que são as ilhas ou núcleos que a gente planta o quê? Assim, separadamente, uma ilha aqui, uma ilha ali. Vocês encontraram algo do tipo? Eu vi sobre filas e ilhas, que é você alterna
entre a agrofloresta e as espécies nativas. E aí eu vi que você pode utilizar bananeira e palmeira, e as culturas que você vai utilizar nessa agrofloresta, de batata doce, mandioca, inhame, milho, feijão. É bem interessante. Você falou uma coisa muito legal, Iris, que você falou da água na caatinga, né? Sim. Porque um dos principais problemas, entre aspas, que encontra na caatinga é a barreira da água, né? Que a gente não tem água no todo e é um déficit hídrico, né? E uma coisa muito legal que a gente sabe que a agrofloresta é capaz é de revitalizar rios. Por exemplo, Muito legal. a gente já falou do microclima, né? A sombra gerada, e todo o ciclo que a planta faz, ela é capaz de reter água. E se você planta uma agrofloresta grande, do lado de uma floresta, em um ambiente onde correria um rio, você tem a capacidade de reviver aquele rio. Você pode gerar as condições ideais para que o rio passe de novo por aquele lugar. Ou seja, não precisa de irrigação. Isso é fantástico. E assim, eu encontrei também que essas formas de plantar ilhas vão criar o quê? Corredores ecológicos, né? Que é fantástico isso. E uma outra forma foi justamente plantar em linhas. Plantar, assim, plantas maiores, consequentemente plantas médias, de porte médio, e plantas menores, que podem ser aí os cactos, as suculentas, que vão reter uma melhor água para aquele ambiente. Sobre utilizar animais, eu não vi assim sobre, que nem você falou, né, caprinos, eu vi sobre apicultura. E é uma coisa interessante, né, já que tem toda essa propaganda de falar salve as abelhas, protejam as abelhas. Então você usar a apicultura na agrofloresta já é um avanço nessa conservação. É o ponto principal, né? Tipo, quanto maior a diversidade de plantas, de animais, quanto maior a biodiversidade dessa agrofloresta, melhor é, porque todos esses animais vão se interagir para formar aqueles ciclos de nutrientes e tudo mais. Então, quanto maior a biodiversidade, mais protegida está a mata e melhor é para o funcionamento daquele ecossistema. Em questão lá das podas, né? A partir do momento que você começa a fazer podas e podas, o que vai acontecer? Vai haver uma retroalimentação daquele ambiente. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre isso e ele fala bastante sobre essa questão de podas, porque aqui, ó, ele joga que a estratégia com o manejo de capina seletiva e podas e regeneração natural vai ajudar a enriquecer, entendeu, o solo, aumentando a diversidade de plantas e introduzindo espécies úteis e multifuncionais. E isso também vai depender também da mão de obra que você tem. E já ajuda a criar empregos, né? E também essa questão de podas ajuda aí os animais, né? Para quem faz essa agro-silvicultura, vai acontecer o quê? Você vai ali alimentar os animais também com as podas, porque você vai criar feno. Então é bem legal. Mudando um pouco de assunto, eu pesquisei e encontrei alguma coisa sobre bioindicação. Você sabe me dizer isso? O negócio da samambaia, né? Assim, elas, como é que se diz? Quando elas estão introduzidas no ambiente, elas vão indicar que aquele solo está ácido. Aí, por ele estar ácido, de certa forma, como se diz, algumas plantas vão ser favorecidas por ser ácido, né? Mas pensando e vendo que para se introduzir tanto uma agrofloresta como outro tipo de agricultura, um solo ácido não vai resolver, né? Não vai tão fértil, né? Isso, para aquelas espécies, né? E dessa forma, ela serve como bioindicador de que o solo está, queira que não, passando por algum problema, e a gente tem que se atentar a isso, de que em certos ambientes vai haver tanto samambaia como outras espécies que vão indicar algum problema encontrado no solo, e temos que reverter essa situação com alguma forma ou técnica, para poder desenvolver a lavoura, alguma coisa e corrigir esse É problema. interessante que a gente tenha um critério de seleção de espécies para plantar nesses ambientes, né? Justamente plantas que vão se adaptar melhor, por exemplo, a caatinga, que é mais seca, que sejam espécies, por exemplo, espécies engenheiras,
Aquelas espécies lá que são top, ficam fortes ao longo do tempo, né? Então, tipo, Eu vi sobre espécies engenheiras, só que eu não entendi muito bem. Eu até achei que foi, sei lá, erro de tradução. Como você poderia explicar mais Seria sobre como se isso? fosse um grupo de espécies. Não, espécies engenheiras, elas são espécies que, por exemplo, podem ser utilizadas para restaurar áreas, né? Porque são espécies que vão aguentar permanecer ali, independente do que Pioneiras. aconteça, justamente. Então, porque aqui, ó, o que eu achei aqui é que, tipo, em áreas de baixa fertilidade e baixo nível de regeneração do solo, a opção é o plantio de espécies produtoras de muita biomassa. E aí a escolha pode ser o girassol mexicano e o capim-elefante, que crescem bem no mapa do cerrado. é muito legal isso. Então, a intenção geral também é imitar o funcionamento Uma floresta. de uma floresta. Por Mas exemplo, plantando lá, né? plantando, por exemplo, na Mata Atlântica, eu vou utilizar espécies que se assemelham às árvores da Mata Atlântica. Na Caatinga, espécies que se assemelham à árvore da Caatinga. No Cerrado, espécies que se assemelham ao Cerrado, né? Muito Será interessante. que Dá pra gente que fazer agora agrofloresta em isso- todos os biomas. A gente pode juntar isso já e fazer o vídeo, Então, né? é, Acho que pode nós já já temos dá para conteúdo. poder fazer o roteiro e desenvolver o Vamos vídeo. fazer o roteiro agora? Acredito que nós já temos o conteúdo e vamos arrasar nessa última apresentação, gente. Será? Será? Acredito. Tá bom, então vamos indo, né? Ai, ai. Então a gente- Foi um prazer. Esse foi nosso último encontro para fazer um roteiro de vídeo. Legal, Todos os gente. trabalhos. Vou sentir Atrasos. saudades. É isso. É sério.